Eu não sei se vocês que estão aí sentados nas suas poltronas, nos sofás, espalhados pela casa com o celular na mão, ou se já estão terminando algum artigo em frente ao computador, ou lendo um artigo sobre o Azerbaijão, entretido no nascimento do herdeiro do rei do Botão, ou então com a intrigante vida dos musaraños pigmeus. Vocês sabem que eles são? São os menores roedores mamíferos do mundo. Eles têm apenas a dimensão de 55 milímetros de comprimento. Assim, uma família inteira de 100 membros cabe aqui no meio da palma da sua mão esquerda. Bem, não importa se você está plugado no mundo virtual, nessa pandemia que só avança e a vacina atrasa. Mas ontem à noite, hoje cedo, eu me senti de regresso ao ginásio, ao primeiro ano do ginasial, como dizia na minha época, ou o aluno da quinta série de hoje. Vocês se lembram que nessa época sempre tinha um cara da sala da gente que metia um melhoral na boca para imitar, que tinha um ataque epilético, ou então se jogava do terceiro andar porque sabia que lá embaixo tinha um monte de areia, a professora desmaiava, ou aquele cara que botava uma bomba gigantesca de São João no vaso sanitário para explodir, porque ele botava a ponta da bomba num cigarro, então quando estava na aula aquela explosão, era água que voava para tudo. Bom, mas isso era uma coisa que ficava na quinta série de hoje, no primeiro ginásio, a mãe da gente falava, mas que você faz, menino, vai de castigo. O diretor suspendia a gente. Era assim que funcionava o mundo, né? Ainda espero que ainda seja assim. Mas eis que ontem o Cérbero, aquele nosso Cérbero, foi discursar para artistas. Que artistas não me pergunte que eu não sei. E ele retrucou a notícia que o próprio site do governo havia publicado, que eles haviam comprado 15 milhões em latinhas de leite condensado. Moça, creio eu, não sei. E o problema é que isso estava ligado, foi um site que publicou, chamado Metrópolis, e que mostrou que havia um certo superfaturamento com relação a essas compras todas. Ao invés deste indivíduo, que é o dirigente máximo da nação, tentar explicar o que aconteceu ou pedir para que o Exército, quem quer que fosse responsável pela compra, respondesse, mas não. Como ele é um consumidor contumaz de leite condensado, ele resolveu mandar que a imprensa brasileira enfiasse os 15 milhões de reais gasto com o leite condensado no fió-fió. Gente, isto é um presidente da República brasileira. Eu nunca senti tanta vergonha de ser brasileiro num momento desse. Eu me voltei aos meus 11 anos de idade, que eu acho que parece que não tem mais que 11 anos. O duro não foi isso, não. O duro foi ver um monte de homem barbudo que passou em concurso, como tinha lá o ministro das Relações Exteriores, por mais imbecil que ele seja, ele é um cara que para chegar naquele cargo estudou, fala 2 ou 3 línguas, fez um concurso, tem uma meritocracia, lógico que o ex-sogro deu-lhe uma mão, mas pombas. Agora, e foi aplaudir como ginasiano as falas deste indivíduo? Bom, parece que, como dizia minha mãe, quem nasceu para papagaio de pirata vai morrer papagaio de pirata. Bem, e por isso, entre essas e outras, nós continuamos aqui sentados na calçada, com caneca e canequinha, com só a poesia nos salvará desse febeapá. E para esquecer um pouco dessas tragédias cotidianas, hoje a nossa anal da língua portuguesa visita a obra poética do sofisticadíssimo trabalho do alagoano Ledo Ivo, que nasceu em Maceió em 18 de fevereiro de 1924 e faleceu em Sevilha, na Espanha, em 23 de dezembro de 2012. Ledo Ivo estreou na literatura já no Rio de Janeiro, em 1944, quando ele fazia o último ano de faculdade de Direito, na Universidade do Brasil, com o livro de poesia As Imaginações. Em 1945,
lançou Ode e Heregia, que recebeu o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Nos anos subsequentes, publicou livros de poesia, contos, crônicas, ensaios, romance. Ledo Ivo é extremamente conhecido do público brasileiro que gosta de ler, pelo menos. Ledo Ivo continuou publicando prolificamente tanto poesia quanto prosa até o final da vida, quando veio falecer em 2012 em Sevilha, deixando inédito no Brasil um livro de poemas intitulado Mormaço, né? Que teve a sua primeira edição publicado na Espanha. Eu vou ler 2 poemas belíssimos desse alagoano, que era um verdadeiro ourives das palavras. O primeiro se chama Os Pobres na Estação Rodoviária e diz assim: os pobres viajam. Na estação rodoviária, eles alteiam os pescoços como gansos para olhar os letreiros dos ônibus. E seus olhares são de quem teme perder alguma coisa. A mala que guarda um rádio de pilha e um casaco que tem a cor do frio num dia sem sonhos. O sanduíche de mortadela no fundo da sacola e o sol de subúrbio e poeira além dos viadutos. Entre o rumor dos alto-falantes e o arquejo dos ônibus, eles temem perder a própria viagem escondido na névoa dos horários. Os que dormitam nos bancos acordam assustados, embora os pesadelos sejam um privilégio daqueles que abastecem os ouvidos e o tédio dos psicanalistas em consultórios assépticos como algodão que tapa o nariz dos mortos. Nas filas, os pobres assumem um ar grave que une temor, impaciência e submissão. Como os pobres são grotescos e como seus odores nos incomodam à distância. E não têm a noção das conveniências, não sabem portar-se em público, o dedo sujo de nicotina esfrega o olho irritado, que do sonho reteve apenas a remela. Do seio caído e túrgido, um filete de leite escorre para a pequena boca habituada ao choro. Na plataforma, eles vão ou vêm, saltam e seguram malas e embrulhos, fazem perguntas descabidas nos guichês, sussurram palavras misteriosas e contemplam os capas das revistas com ar espantado, de quem não sabe o caminho do salão da vida. Por que esse ir e vir? E essas roupas espalhafatosas, esses amarelos de azeite de dendê, que doem na vista delicada do viajante, obrigado a suportar tantos cheiros incômodos, e esses vermelhos contundentes de feira e mafuá? Os pobres não sabem viajar, nem sabem vestir-se, tampouco sabem morar, não têm noção do conforto, embora alguns deles possuam até televisão. Na verdade, os pobres não sabem nem morrer. Têm quase sempre uma morte feia e deselegante. E em algum lugar do mundo eles incomodam viajantes importunos que ocupam os nossos lugares, mesmo quando estamos sentados. E eles viajam a pé. O segundo é um poema curto e tem como título Verdade e Mentira e diz assim: o mar às avessas, as constelações são navios. A poesia é uma mentira, as estrelas não são navios. O céu é uma ilusão. A verdade está na terra, nos navios ancorados ao longo do cais. Só a poesia nos salvará da barbárie que assolou a nós todos. Até amanhã.